Bom, vamos lá conversar com o Newton? Vamos lá, né? Vamos conversar com esse nosso amigo que está sempre aqui à disposição. Newton, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo de volta aí. Opa, obrigado. E hoje Sempre um prazer. Hoje a gente tem que aproveitar a presença do Newton aqui. Aliás, a gente combinando aqui a pauta de hoje, né? Hoje não tem pergunta para o Newton, não. A pergunta que vai fazer sou eu. Mas você pode mandar, é claro, sempre a sua pergunta que a gente encaminha para ele. Com relação a essa questão da administração pública, né? O Newton já trabalhou com administrações públicas internacionais, né, de outros países, já trabalhou muito tempo com a gestão, né, administrativa e financeira de importantes instituições, como a Embaixada Norte-Americana, né, australiana também. Então, tem uma experiência muito grande nesse sentido. E por isso que a gente tem que aproveitar também a perguntar ao Newton a respeito dessa eficiência que se espera do poder público. Newton, dá para ser hoje, né, um secretário de Fazenda, por exemplo, né, que vai cuidar da parte de gestão financeira, sem ter um conhecimento técnico da área? De jeito nenhum. Um cargo político hoje, ele vai fazer um bom serviço? Se ele não for preparado, não só academicamente, mas se ele não tiver assim uma estrutura e não tiver consciência que ele vai administrar uma cidade, é melhor nem tentar. Não dá, porque a semelhança que tem administrar uma cidade e uma empresa é que você tem que estar atento e você tem que, o que você vai gastar, você tem que fazer um planejamento de gasto, eu chamo esse planejamento financeiro, você tem que estar atento na hora que a verba for liberada, o que você vai gastar. Então eu vou dar um exemplo prático. A prefeitura, o prefeito recebeu o dinheiro de luz, gás, a receita. Então o que tem que fazer? Primeiro, despesas ordinárias. Salário, funcionalismo, luz, gás, tudo bem. Depois as despesas, vem as despesas extraordinárias, porque tem que ver se vai sobrar dinheiro. Claro. Extraordinária. Obra, que obra que tem que fazer? Uma obra que uma ponte de um lado ao outro? Não. Vamos então fazer uma coisa que beneficie a população. Por exemplo, na semana passada eu reportei sobre falta de luz. Então, o secretário de Finanças já tem que ver se tem luz. Você vai lá no estado, nós temos luz, temos que comprar. Porque o que acontece é o seguinte, a cidade tem que ser bem administrada. Se você não tiver um planejamento financeiro, se o secretário de Finanças não chegar, não tiver um preparo para apresentar o plano de gasto para o prefeito, ele não consegue. Não consegue. O secretário a gente percebe muito, Newton, e aí é uma percepção do senso comum, né? Eu não sou da área de finanças, muito menos da área administrativa, mas uma percepção minha do senso comum diferentemente das empresas em que uma ação equivocada e que uma ação displicente pode causar, inclusive, a falência daquela empresa, no setor público, a gente vê um certo desleixo com relação aos resultados. Ou seja, eu não vou me preocupar muito porque sempre vai ter dinheiro e essa empresa não fecha mesmo, né? Exato, digamos assim. Exato. Mas a gente está vendo que os municípios estão falindo efetivamente. Eu sei, até o estado do Rio já está à beira da falência, pelo que aconteceu. Pois é, e essa displicência, não digo nem displicência, mas falta de compromisso mesmo com o resultado. Despreparo. Como é que você vê essa relação, né? Despreparo. Despreparo. A pessoa entra para esse lugar simplesmente para ganhar dinheiro e não para atender a população. E tem que entender que serviço público é voltado, já diz o nome, serviço público voltado ao público. Então ele tem que chegar e sentar, ter consciência do que tem na mão dele. Porque ali não são 20 mil reais, são milhões de reais ali. São milhões de reais que a pessoa tem que estar consciente, preparada para administrar. Ele tem que entender que o secretário de Finanças ele é subordinado diretamente ao prefeito. Então, cabe a ele fazer um planejamento de gastos e apresentar ao prefeito. E depois chamar os vereadores e dizer, olha, isso é o que nós vamos gastar. Sobrou um dinheiro, já está tudo coberto? Vamos dizer, sobraram 200 mil reais, simbolicamente falando. Separa 50 mil para uma contingência, caso haja uma calamidade, para não ter que pedir dinheiro ao governo federal. Não precisa, a gente pode ter nossa independência. Pelo que eu vejo aqui na cidade, nós podemos ter a nossa independência. Agora tem que saber administrar, incentivar o turismo, entendeu? Fazer que essa cidade é bonita, o Anderson. Isso aqui é uma cidade bacana, uma cidade boa para se viver. Então o que acontece? Mas não adianta você estar numa cidade mal administrada.
Eu lamento dizer, mas isso aqui está muito mal administrado. Pois é, a gente está muito mal administrado. É o famoso a conta não bate, né? Exatamente, não fecha a conta. E a gente está falando com um cara que é especializado em economia financeira, então ele vai nos ajudar nesse sentido. Porque a gente percebe de um lado, por exemplo, algumas semanas nós mostramos aqui, Nilton, que a cidade de Teresópolis é o maior PIB do agronegócio no nosso estado. Eu me lembro. Teve uma movimentação de folhosas, de uma forma geral, superior a 250 milhões de reais no ano passado. Isso não é uma arrecadação mais ou menos, né? É só a gente comparar. Só com a venda desses itens agrícolas foram 250 milhões. O nosso orçamento do ano é 400 milhões, ou seja, a gente está ali, né, bem próximo de bater, né? Agora, a gente está vendo que esse dinheiro está entrando. Exato, são 250 milhões só da folhagem. Só da folhagem, fora o resto das receitas. Fora o resto das receitas, não. Quer dizer, a gente está... O imposto, que é muito, né? Imposto, a taxa de iluminação pública, que todo mundo paga em dia, é o IPTU, né, as verbas do ISS, que também tem repasse para o nosso município. Exatamente. Os tributos municipais, né? Exatamente. Toda vez que você vai lá pegar preciso de um documento na prefeitura, tem que ir lá pagar, né? Preciso de um registro, vai pagando. Um alvará, paga mais. Então está entrando dinheiro, está entrando. É muito dinheiro. Exato. A ponto de, no ano passado, a cidade de Teresópolis ter sido uma das únicas, né, da nossa região aqui do entorno, que aumentou a sua arrecadação. E ainda assim é desculpa de que não há dinheiro para nada. Está faltando dinheiro ou está faltando empregar direito esse dinheiro? Está faltando transparência. Está faltando transparência na gestão. Porque acontece o seguinte, e essa falta de transparência o quê? Significa que se não há transparência, faz o que quer com o dinheiro. O dinheiro não está sendo empregado. Como as pessoas não cobram, que também o povo tem que cobrar, as pessoas não cobram, tem que haver uma transparência, tem que haver a verba está sendo mal administrada, a verba está sendo empenhada e não está sendo gasta conforme tem que ser gasto. Entendeu? É muito chato eu andar na rua, eu estava acompanhando ali, quando você estava fazendo reportagem, um buraco no asfalto. É chato, eu mesmo posso andar na rua e quebrar o pé. Sim. Eu posso quebrar o pé, e aí, como é que eu vou fazer? Então, o que acontece? Tem que haver vontade. O prefeito é uma pessoa eleita pelo povo, ele tem que fazer pelo povo e não por interesses dele. Ele não é você fazer, por exemplo, construir, como eu falei, uma passarela de uma rua para outra, que isso não interessa. Tem que fazer. Outra coisa que eu queria enfatizar. Na hora que a pessoa faz o planejamento, que eu falei salário, você tem que ver saúde, como é que estão os hospitais. Está precisando de equipamento? Está precisando de alguma reforma? Está precisando de modernização dos equipamentos? Medicamento? O que está acontecendo? Eu, por exemplo, quando fui mordido por um cachorro no início desse ano, eu tinha que ir uma vez por semana lá, porque a vacina vinha de Friburgo. Quer dizer, eu não consegui entender essa conta. Eu não entendi essa conta. Entendeu? O que nós temos que fazer? O que temos na educação? Escola, merenda, não é reformar uma escola. Está precisando o quê? Escola, professores, merenda escolar. Por exemplo, quanto é que está? O contrato de fornecimento de merenda escolar. Está havendo alguma coisa errada? Vamos sentar. O secretário de Finanças tem essa obrigação. Claro. Pegar o contrato e dizer, por que está sendo cobrado tanto? Vamos fazer uma pesquisa de mercado. Quanto é que estão fornecendo, cobrar para fornecer o mesmo tipo de serviço? Essa é a função do secretário de Finanças. Que era como eu fazia no consulado americano. Eu fazia o orçamento anual, então eu já separava o que eu ia gastar, o que nós vamos fazer de cotação, o que nós vamos gastar, viagens, treinamento, tudo ali, e eu apresentava. Tudo contabilizado. Tudo contabilizado, e eu apresentava ao cônsul do que eu tinha que fazer. Então é isso que estou falando. O secretário de Finanças tem que apresentar ao prefeito o que vai se fazer. Agora, resta a pergunta. E o prefeito tem que apresentar a população, né? Exatamente. Ele tem que dar ali. Eles têm que conversar, chamar os vereadores, mostrar, olha, esse é o orçamento anual, já está aprovado, agora vamos comunicar à população, olha, nós vamos gastar isso, aquilo, vamos gastar, por exemplo, escola, saúde, entendeu? Segurança, vamos usar, como é que o que está acontecendo? Então, são gastos que eu chamo de priorização, são despesas prioritárias. São prioritárias, então é isso que estamos falando. Está havendo, entendeu? O que não há, lamentavelmente, é a profissionalização do serviço. Não pode, a pessoa para ser secretária. Por isso que eu falo aqui, gente, às vezes, aí você me chama de implicante. Você implica com os cargos do prefeito. Não é questão de implicância. Você vai colocar uma pessoa desqualificada, e eu não estou falando no desqualificado no sentido pejorativo.
mesmo cabendo também um pejorativo nesse caso, né? Mas você vai colocar um desqualificado para uma pasta, por exemplo, como essa que o Newton está falando, por óbvio que nós não vamos ter uma boa administração. Você vai colocar um cara na Secretaria de Saúde, como nós temos hoje, que é uma pessoa que não entende absolutamente nada de saúde, está lá tampando buraco, né? Que é o secretário Carlos Dias, que devia estar em casa cuidando das coisas dele, né? Particulares, porque está num cargo público cuidando das coisas particulares, então devia estar em casa cuidando dessas coisas particulares e está ocupando um cargo que ele não tem nenhum tipo de qualificação para estar ocupando. Isso, gente, não é só desperdício de dinheiro público, é imoral, é ilegal, não. Isso tem que ser combatido pela sociedade teresopolitana. A gente não pode deixar que isso aconteça. A população tem que cobrar, né, Nilton? Exatamente, sempre. A sociedade tem que estar vigilante. A vida vigiar. Porque é o dinheiro da sociedade. Por exemplo, eu vou aproveitar a carona. Por exemplo, isso é a minha visão. Para ser um secretário de finanças, um economista. Para ser um secretário de saúde, um médico. É um médico, ele conhece. Ou alguém da área de gestão hospitalar. Exatamente. Mínimo, né? Mas acontece, por exemplo, eu não poderia ser, por exemplo, um secretário de saúde. Eu não sou médico, eu não sou de gestão hospitalar. Eu sou de uma gestão geral. Sim, eu poder. Um exemplo, lógico, eu não vou entrar nisso, entendeu? Mas nem quero. Mas o secretário de finanças é uma pessoa que tem que estar preparada, não só academicamente. Agora, você bota uma pessoa que talvez mal saiba fazer uma conta de matemática e ainda por cima dá o dinheiro, que ali são milhões, nós conversamos sobre isso, são milhões que estão se passando ali, e a pessoa simplesmente, bota aí qualquer coisa, não pode ser qualquer coisa, não pode, os vereadores... E a gente não pode permitir. Não pode, e os vereadores têm que ser o primeiro a cobrar. O secretário, uma das atribuições, isso eu sei que esse é um assunto muito longo, mas o secretário de Finanças tem que estar constantemente em contato com o prefeito e com os vereadores. Dizer, olha, isso vai acontecer. O orçamento foi aprovado, depois de tudo, vamos gastar nisso, tem que explicar saúde, educação, segurança. A tal da transparência que a gente fala aqui. É a transparência. Aí digo, olha, está tudo bem, está aprovado, sim, aí avisa a população, olha, o nosso orçamento foi aprovado, nós temos uma verba separada, já separei uma verba de contingência e mesmo assim eu tenho dinheiro em caixa para qualquer coisa. Agora, do jeito que está, não dá. Não tem condições. A população tem que cobrar Vamos fazer o seguinte, sempre. Vamos arrumar um bom prefeito aí para levar o Newton lá para ser o secretário. Me tira disso. Duvido que ele consiga. Não vou não, meu filho, eu não vou. Amigo, muito obrigado de novo pela tua participação. Obrigado a você, é um prazer. Muito obrigado. Nada. Compartilhar com a gente aí um pouco do teu conhecimento. E tem mais para falar, viu? Eu tenho muita coisa para falar sobre isso. E eu espero que os nossos gestores escutem um pouco aí dos conselhos dados pelo Newton. Obrigado, eu também amigo. Espero. Para você que está em casa aí, daqui a pouco a gente está de volta, tem um monte de assunto para a gente debater lá nas redes sociais. Hoje ainda tem, né? Vamos falar aí da reunião com os médicos que nós tivemos na Câmara, né? Uma importante reunião que trouxe bons resultados aí, os nossos vereadores empenhados em melhorar um pouco aí da saúde do nosso município, enfim, muitos outros assuntos, e eu estou esperando a tua participação também pelas redes sociais. Já a gente está de volta.